Redação Novo Tempo de volta pela sua rádio e TV Novo Tempo. Foram 10 dias que durou a greve dos caminhoneiros e isso acabou gerando um verdadeiro caos no nosso país. Postos ficaram praticamente sem combustível e os que tinham cobravam valores absurdos e as filas para abastecer se tornaram quilométricas. Além disso, alimentos foram desaparecendo das prateleiras dos supermercados. Por conta de toda essa situação, a Yasodhara Cordova, pesquisadora de governo de Harvard, nos Estados Unidos, e o Fabrício Benevenuto, professor de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram um estudo para entender como aconteceu uma movimentação tão grande de caminhoneiros em todo o território nacional e também como eles se mantiveram unidos tantos dias. E a conclusão dos cientistas é de que o aplicativo de mensagens WhatsApp foi o principal meio para que isso tudo ocorresse. Os pesquisadores entrevistaram 1.200 caminhoneiros e quase metade, 46% dos entrevistados, disseram ter ficado sabendo da greve por causa do WhatsApp. WhatsApp unindo pessoas e causas aí. Sendo mais direto aqui sobre essa pesquisa desses dois cientistas que eu comentei, 46% dos caminhoneiros souberam da paralisação por meio do WhatsApp. 18% disseram saber da situação toda nas estradas. 8,5% pelo Facebook e 1% foi convocado por sindicato ou associação. O sindicato morreu, então. Exatamente. Agora, antes da gente ver essa força do WhatsApp e a mobilização, vale a pena a gente recapitular algumas coisas aqui. Vocês sentiram na pele os efeitos da greve ou conseguiram racionar bem a coisa para não ter que sentir tão fortemente os efeitos? Difícil saber quem não sentiu, né? Quem não pegou uma filinha ali no combustível, quem não sentiu falta de algum produto no mercado, né? Eu tenho uns amigos que têm carro com GNV e eles estavam tranquilos durante esse período, mas foram os únicos. Hélio ia falar alguma coisa? Dizer que foi assim, mesmo que a pessoa não tenha necessidade direta, por exemplo, de abastecer o carro, que foi talvez a principal consequência, mas acabou sendo afetado. Sei lá, precisava usar o ônibus, mas os ônibus ficaram nas garagens, porque não tinha diesel também, né? Ou mesmo alguns itens que começaram a faltar muito rapidamente no mercado. Então, de alguma forma, todo mundo acabou sendo afetado. Até os aviões. Então. Até os aviões. Suzane não conseguiu vir gravar o Revista Novo Tempo na semana passada. Quem não sabe, ela não mora em Jacareí, onde a gente tem a sede da Novo Tempo aqui, porque tá faltando combustível no carro. É isso, Suzane? Sim, é isso, exatamente. O meu tava Podia ter zerado. vindo de bicicleta. Nossa, eu não consigo andar nem 5 quilômetros, quem dirá 200 Se fosse seu marido, eu garanto que ele ia vir de bicicleta. Lá Talvez viria, mas voltar eu não sei se conseguiria não, haja perna. Realmente, quem acompanhou a revista viu que você estava lá sozinho, né? Essa foi uma das causas aí Aliás, a única causa que eu não pude gravar o Revista Novo Tempo, estava zerado, não tinha o que fazer, não tinha gasolina, não tinha posto, e aí não tive como gravar. Mas, graças a Deus, assim, até que passei bem, porque teve gente que não tinha botijão de gás. Lá em casa, um pouco antes da greve, coincidentemente ou milagrosamente, o meu gás acabou. Então, eu nem estava em casa. Aí minha mãe correu, já pediu um botijão de gás para mim. Quando eu voltei para casa, que eu estava aqui em Jacareí, estava abastecida. E aí foi um alívio, porque 2 dias a mais, se o meu botijão tivesse acabado, eu tinha ficado sem cozinhar. Ou então, iria usar o método tradicional aí, né? Ia fazer uma fogueirinha, usar uma fogueira na panela. Assim. Uma churrasqueira. Tipo isso. Mas passei bem até. Mas muito bem. Bom, ainda nesse processo de você em casa, obviamente, deve ter sentido isso também. Ou, de repente, você é algum caminhoneiro que estava participando dessa paralisação. E vale a pena lembrar que teve um motivo por trás disso, né? A reivindicação dos caminhoneiros era exatamente por conta do alto valor que estava sendo cobrado do óleo diesel, mas também isso acabou se estendendo para outros tipos de combustível para o bem da população brasileira, vamos dizer assim. Mas, no final das contas, a resolução acabou
focando um pouco mais no óleo diesel, não foi, Hélio Moura? É, que na verdade a reivindicação dos caminhoneiros era pelo óleo diesel. Eles tinham outras reivindicações, mas todas elas relacionadas aos caminhoneiros. Eles tiveram um apoio popular bastante grande, talvez até porque as pessoas não estavam entendendo direito, acharam que vão reduzir óleo diesel e combustíveis no geral, mas não. O pedido dos caminhoneiros, de maneira grossa, de maneira maciça, era redução do óleo diesel e o fim da política de reajuste da Petrobras, né, que é diária. Então, o camarada sai, sei lá, sai de São Paulo para levar uma carga para o Maranhão e ele não sabe quanto é que vai estar custando daqui até lá, né? E um caminhão tem aí por volta de, cabe 400 litros de óleo diesel, não é suficiente para ele fazer a viagem toda. Então, ele vai ter que abastecer no meio do caminho. Aí ele abasteceu ontem a um preço, amanhã ele vai abastecer tá outro, quando ele chegar lá tá outro. Então, não dá para saber direito, né, como é que vai ser para poder colocar calcular o frete. Então, essa era a principal reivindicação deles, que não é nova, né? É uma coisa que já vem desde, pelo menos, julho do ano passado, quando a Petrobras instituiu essa nova política de reajustes de preços. Mas eles queriam a questão do frete, questão de... Do eixo suspenso. O eixo suspenso, o que, assim, pelo ponto de vista da lógica, faz todo sentido um caminhoneiro exigir que ele não tenha que pagar pelo eixo que ele não está usando na rodovia. Porque, supostamente, o caminhoneiro paga e paga mais do que o automóvel, porque ele degrada mais as estradas, né? O peso do caminhão e tal, mas ele não está usando o eixo, então a roda não está nem encostando no chão, mas a cobrança é feita por esse eixo que não está sendo usado. Então, me parece muito lógico um pedido como esse, por exemplo. Mas aí o governo veio com aquelas propostas todas, né? Ia baixar 46 centavos o litro do diesel, que não aconteceu ainda de fato em vários postos. Tem posto sendo multado, porque não está dando esse desconto. Mas apesar de a categoria ter aceitado de maneira geral, aceitaram com muitas reticências ainda. Porque, por exemplo, o governo diz, vamos achar 46 centavos, não é percentual, centavos no litro do diesel. Mas enquanto estava a greve, teve aumento mesmo assim. Então, assim, abaixou, mas não foi uma redução real, né, do ponto de vista do que eles gostariam. Mas resolveu, pelo menos temporariamente. Ô, Hélio, a população comprou, né, a briga, aí, digamos assim, apoiando a greve dos caminhoneiros, mas acabou sendo prejudicada porque respingou no preço dos outros combustíveis também, que aconteceu aumento, né? Pelo menos eu vejo aqui, o litro do álcool e da gasolina subiram bastante. Eu vi muita gente reclamando reclamando de quem estava inclusive indo abastecer os carros, né? Falando, puxa, mas a reivindicação é de que o combustível, obviamente, né, a greve era focada no diesel, né? Mas daí o pessoal começou a falar, não, mas também a gasolina, o etanol tão caro, tal. Mas daí se na semana passada estava caro pagar R$4,19, agora está pagando R$4,40 e pouco, feliz da vida. E, obviamente, estou falando aqui de São Paulo, em alguns lugares que eu vi esse valor. Mas em alguns lugares do Brasil, chegou a estar R$8,90 e alguma coisa, o litro da gasolina, se eu não me engano. Mas, obviamente, naquele esses momento lugares, mais de crise ali, né? Que estava faltando esses mais lugares, inclusive, eu vi, né? alguns foram multados e fechados pelo PROCON, porque era um preço absurdo. Abusivo, né? Agora, nesse processo, voltando agora para a questão do WhatsApp, como isso ajudou a mobilizar a paralisação dos caminhoneiros, muitas mensagens falsas acabaram sendo espalhadas nesse processo com informações verdadeiras pelo WhatsApp em relação à própria greve dos caminhoneiros, e aí gera conflito e o pessoal fica, que acabou, mas não, na segunda-feira disseram que vai voltar tudo de novo, e aí tem gente que já sai para abastecer novamente e tal, e aí é que fica essa dificuldade em identificar a veracidade e principalmente a fonte de informação por meio de WhatsApp, né? Que é uma coisa que o tempo todo a gente está falando, há muito tempo a gente fala, né? Mas num processo como esse, onde a mobilização aconteceu entre os caminhoneiros, de acordo com essa pesquisa, principalmente por meio do WhatsApp, a chance de informação falsa ter veiculado entre os próprios caminhoneiros e entre gente recebendo informação deles e confundindo algumas cabeças é enorme também, né? Então, no meu ponto de vista, penso eu que, como todo esse movimento foi difundido majoritariamente, como você acabou de falar no início aí, de acordo com os dados e a pesquisa e o estudo que foi feito pelo WhatsApp, então digamos que o WhatsApp nesse momento criou assim ele consolidou como um instrumento de informação, né? Tanto é que todo mundo se mobilizou e todo mundo ficou unido porque essas mensagens divulgaram mais facilmente pelo WhatsApp, tanto é que o sindicato ficou com 1%, e o sindicato até então, né,
era a força maior que tinha, era esse órgão que mobilizava cada categoria para suas greves e reivindicações. Mas é que talvez o então, sindicato pode ter mobilizado por meio do WhatsApp, inclusive, né? Não sei. Pode ser. verdade. E no caso dos caminhoneiros é diferente do que a gente está acostumado de categorias organizadas, né? Porque você viu, o governo teve uma dificuldade imensa de conseguir negociar, porque você não tem um sindicato que represente os caminhoneiros. Todos do Brasil, né? Você São tem vários. e não são nem sindicatos, na verdade, né? Muitos deles são associações, são cooperativas de transporte. Então Aí não há... um entrava em acordo, o outro não, né? Ficou aquela guerra. Parece que o governo ouviu 15 ou 16 líderes de Tanto é que grupos quando o de governo caminhoneiros. anunciou o fim da greve, a greve não terminou. Não porque é. o pessoal continuou falando pelo WhatsApp e tal, e só começou a dar uma diminuída quando a polícia começou a multar e... Sim, então, né, isso que entrou com eu ia falar. Como o WhatsApp ficou muito forte e essas informações falsas, elas criaram mais poder ainda do que comumente já acontece pelo WhatsApp com mensagens com fake news. Então, realmente, quando falou que a greve ia continuar para segunda-feira e soltou até um vídeo que mostrava os caminhões sem a parte traseira, como que chama quando... Carroceria? Sem a carroceria, né? Que só tava Só a cabine. Só a cabinezinha. Chama de indo cavalinho. O cavalinho, isso que eu queria lembrar. Só com os cavalinhos lá indo para Brasília, tinha um vídeo, eu sei lá como é que fizeram esse vídeo. Então, muita gente saiu desesperada para ir ao supermercado, abastecer a dispensa, né? E também abastecer o carro, porque imagina, se a greve fosse continuar na segunda-feira, mais uma temporada aí sem Agora, o que me combustível. chamou a atenção, mudando um pouco o foco do WhatsApp, é a questão do egocentrismo nosso, né? Porque assim, eu fui abastecer meu carro na terça-feira de manhã, sabendo que ia ter uma greve, mas nunca passou pela minha cabeça que ia acabar o combustível do posto, porque assim, ninguém nunca fez fila para abastecer ali. Então, se você abastecesse de maneira regular, você não enche o tanque, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo de quanto você roda, ok, aquele estoque do posto ia ser suficiente. Mas houve um frenesi muito grande, tipo, vai acabar, eu preciso garantir o meu, A pessoa nem estava acostumada a encher o tanque, nem precisava encher e estava enchendo. A pessoa vai lá e compra 50 ovos para estocar, compra 10 quilos de, sei lá quantos quilos de açúcar, de arroz, de feijão. Tipo, uma coisa assim, vou garantir o meu e o resto que se lasque. E tanto que os supermercados e os postos começaram a racionar. Ó, só R$100 de combustível por carro. Ó, só tantos pacotes de arroz por pessoa. Me chamou a atenção isso, esse egoísmo de querer garantir o meu e o outro que se lasque. Acho que isso é meio natural do ser humano Instinto de sobrevivência, será? E você tem uma questão meio psicológica que o pessoal chama de comportamento de manada, né? Você vê, por exemplo, você tá ali tranquilo na sua, você fala assim, não vou abastecer meu carro, não quero pegar essa fila enorme, não, os caras estão cobrando muito caro, eu tô tranquilo. Aí você vai racionando, vai tranquilo ali e tal. Aí vão passando os dias e a greve vai continuando. E aí você vê todo mundo e aí fala, não, tá acabando, não tem mais posto de combustível nenhum na cidade e tal. Aí você fica meio preocupado, assim, você fala, rapaz, se isso aqui durar muito mais tempo... Aí tá todo mundo... Aí quando você ouve assim, ó, tal posto tem combustível. Aí bate desespero. Aí você fala assim, gente, se eu não for agora, e se isso aqui continuar? E aí a pessoa vai. E aí, obviamente, não tem uma pessoa só pensando isso, né? Se tem um monte, e aí vai todo mundo para aquele lugar. Exatamente porque eu acho que o medo faz isso com as pessoas, entendeu? Qualquer situação onde você tenha o racionamento, ou você tenha a falta de alguma coisa, acho que isso faz com que a pessoa tente sobreviver para ela, para os seus familiares, alguma coisa do tipo. E não só os caminhoneiros se organizaram pelo WhatsApp, né? A população também, porque nos grupos de bairro, nos grupos de amigos, era um avisando o outro, ó, em tal combustível, em tal posto chegou gasolina, ó, não tem etanol aqui, mas ali tem. E a gente corria para lá e para cá para conseguir abastecer. Essa experiência realmente coloca aí para a gente repensar nessa questão toda, né? Principalmente falando desse aplicativo que é o WhatsApp, a força que ele ganhou, tem ganhado cada vez mais, e o Leite colocou uma coisa interessante no começo, né? É difícil rastrear isso aí, de onde começou essa informação. Porque é criptografado, né? Exatamente, quando era pelo Facebook, né? Inclusive aquele vai pra rua, vamos pra rua lá, o Gigante Acordou, sei lá o quê, né? que começou pelo Facebook, era possível você fazer algum tipo de investigação e descobrir de onde tinham surgido os movimentos, etc e tal. A própria empresa, o próprio Facebook tem como controlar essa situação e é muito diferente do WhatsApp. Então, assim, é uma coisa muito nova, ninguém está ainda preparado para lidar, se for, no caso, assim, de partir para uma investigação. Não é, né? Se você para pensar, a gente tem movimentos grandes no Brasil e ao redor do planeta
que a mobilização toda se deu por meio de rede social, né? Você pega a Primavera Árabe, foi em 2011, Mas foi pelo foi por Facebook? meio das redes sociais, Facebook. Facebook. Você teve, aqui a produção falou de uma situação, de uma mobilização em Moçambique Mas em no- 2010, aí você falou do Vem Pra Rua em 2013. entre Mas no outros. Brasil, a mais forte, mais significante, pelo WhatsApp especificamente falando, foi Ah, essa. não, foi essa. dos Pelo caminhoneiros, WhatsApp, né? sim. O WhatsApp sim, mas o WhatsApp é rede social, né? Então as pessoas vão falando. E aí é interessante isso aí. Como Não é uma a, rede Mas ela é uma rede diferenciada justamente por ser criptografada e ser difícil de você investigar. Sim, onde é que que rede é. social é, e você- tudo, e é tudo você- que por te exemplo, se você conecta tá- com outras pessoas de forma digital, Se né? a gente for discutir isso, a gente entra num outro redação Novo Tempo para descobrir o que é rede social e o que não é. Mas é que no WhatsApp, por exemplo, no Facebook, se você coloca uma informação, qualquer pessoa pode ver, comentar e tudo mais, né? Essa própria estudiosa aí, essa cientista que você comentou, ela até exemplificou assim, ó, o Facebook é como se você tivesse uma pracinha, colocasse uma banquinha lá, todo mundo chega e tal, você conversa, né, apresenta, sei lá, seu produto, seu argumento e tal. No WhatsApp, é como se fosse a sala de estar ou de jantar da sua casa. Você convida quem você quer. Tanto é que o grupo, por exemplo, é limitado a 256 pessoas. Então, é uma coisa assim, mais fechada nesse Mas é que o sentido. Facebook você também consegue falar diretamente com as pessoas por meio do Facebook Messenger, né? Então é que nem o WhatsApp nesse formato. É que o Não, WhatsApp mas- está ligado diretamente a um número de telefone. E é o que as pessoas usam, né? Todo mundo tem. Talvez a minha tia, a avó, não tenha o Facebook, mas ela tem o WhatsApp, entendeu? E como o WhatsApp é forte no Brasil, né? Nos Estados Mais do que Unidos os não tem a outros força países. que tem lá, não é usado por tantas pessoas da É população. porque lá como é não usado paga aqui. nada para mandar SMS, né? Aqui a gente paga, então aí o WhatsApp sai de graça. Talvez. Tendo Wi-Fi, tá tudo certo. E ainda mais esse ano, né? Que é ano de eleição aí, com todas as Isso. informações que são divulgadas. Eu já vi algumas que as pessoas já começaram a divulgar por aí, que são mensagens falsas, né? Falando sobre o sistema do voto, por exemplo. Ou sei lá, o que ainda pode surgir, né? Dos próprios candidatos. Pode até ser que pessoas implantem informação falsa para beneficiar ou então prejudicar o Pode outro. ser, não, isso ocorre de fato, Uhum. né? Tanto, não só pelo WhatsApp, mas também pelo Facebook, tem os robôs, né? Que são perfis falsos, mas que são Zuckerberg disse que vai dar um gerenciados. jeito, né? Quero ver. Que são, porque assim, uma coisa é quando é o bot, né? Bot que fala? Bot? O robozinho, assim, que é uma coisa meio que automática. Mas o que está se popularizando desde 2 anos para cá, aqui no Brasil, é muito assim, eu crio vários perfis falsos com uma foto, crio uma história, crio personagens e consigo amigos de verdade, então eu consigo influenciar de verdade pessoas mais do que esses robôs automáticos. E isso já tem sido visto no Brasil há alguns anos e já com foco nas eleições agora para 2018. Quer dizer, e aí você tem isso também ocorrendo pelo WhatsApp, né? Que é não mais necessariamente- difícil ainda de você... e não tem- necessariamente um perfil falso ou algo do tipo, mas assim, pessoas que são, às vezes, vinculadas a grupos políticos e que estão atuando, é um trabalho. O trabalho deles é implantar notícias falsas ou mesmo Influenciar. verdadeiras e quem sabe, misturadas ali com um pouco de verdade, para influenciar negativamente um determinado nome ou positivamente um outro. Eu não vou lembrar a fonte específica agora, mas nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, o levantamento que fizeram foi de que nas redes sociais rolaram mais notícias falsas sobre os candidatos, que no caso eram o Donald Trump e a Hillary Clinton, do que notícias verdadeiras sobre os dois nas redes sociais. A quantidade de informação fake news era maior, né? compartilhada, a maior parte era fake news e a menor parte era de verdadeiro. Então, num processo como esse, é essencial fazer o que supostamente a gente, como jornalista, deveria fazer o tempo todo, né? Você viu, você não acredita, aí depois você vai verificar para ver se a informação é verdadeira ou não. Você mas duvida sabe- de tudo. mas Você o que duvida de tudo, acontece, você Leite, duvida é da assim, ó. sua sombra, Suzane. Então, mas você me manda uma mensagem. Aí eu acredito em você, né? Confio nas coisas que você me fala. Não O confia. que eu penso? Poxa, se o Leite me mandou essa informação, então é verdade. E aí eu não vou pesquisar, não dou um Google sequer. A E nossa já passa isso tendência é passar para frente. Passo para frente.
e aí passa para frente para um grupo, que esse grupo tem sei lá quantas pessoas, que passa para mais não sei quantos grupos, e assim vai, entendeu? E a gente sempre fala no Redação aqui, gente, recebeu uma informação, checa. Duvida. O Google tá aí, criaram... A primeira coisa que você tem que fazer é duvidar. E checa a informação, por mais que seja uma pessoa assim de confiança, de credibilidade, porque ela também sim, porque pode... a pessoa pode ter recebido e acreditou do mesmo jeito. Exatamente. E assim, ó, há coisas que são evidentemente falsas. Sim. Isso é o que me deixa mais indignado. Já tem tem coisas cara, que são assim... evidentes. Por exemplo, sei lá, é um áudio é o presidente sul-americano dos caminhoneiros do Brasil. Estou inventando um nome absurdo. Mas aí a pessoa, eu sou o presidente sul-americano dos caminhoneiros do Brasil e vamos fazer tal coisa. E aí a pessoa, nossa, olha o presidente. Mas não existe isso, não existe essa entidade. Órgão, entendeu? Mas as pessoas não se ligam nem nas coisas mais óbvias e aí vão repassando, vão repassando. É que o grande... Gostam de fazer o É que o grande lance fogo. é assim, né? Pra gente finalizar. Alarmar, gostam de alarmar também, né? O grande Eu lance acho que é as pessoas, elas gostam disso. Quanto mais alarmante, Pega mais fogo. louco, meu Deus. É porque a notícia falsa, ela encontra raiz na predisposição que uma pessoa tem para um determinado tema. Por isso que fake news, ela geralmente está em dois âmbitos, política e religião. Porque você tem a sua religião, você tem um viés político e qualquer coisa que reforce a sua crença política ou religiosa e denigra uma outra crença política ou religiosa que você é contra, você vai acreditar com muita facilidade, você já está propenso a acreditar. E é por isso que você nem checa, você fala, é isso mesmo, eu sabia, isso aí é mau caráter. Você até gosta, né, da desgraça alheia e passa pra frente e aí a notícia. você passa pra frente. Então, gente, Triste. pessoal de casa, fica Duvide. aí a dica, Viu? pesquise, investigue, mesmo se o seu pai te mandou. Exatamente, não acredite. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos debater se o brasileiro tem interesse ou não na Copa do Mundo, que está aí prestes a começar. Não sai daí, o Redação volta já.